Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com a atriz de teatro, cinema e produtora cultural Dinah Feldman. Ela nos contará alguns segredos da sua vida profissional e sobre sua personagem, a Máquina Chekhov. Fique aí e já se inscreva no nosso canal, você é nosso convidado. Bem-vinda, Dinah Feldman. Nós queremos iniciar agradecendo imensamente por você ter aceito aí o nosso convite, estar conosco aqui no canal Teatro Entre Fotos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Dinah, conta pra gente sobre a sua formação até chegar ao teatro. Bom, eu comecei a fazer teatro bem novinha, assim, na escola. Eu sou judia, estudei em escola judaica, e uma parte importante da formação dentro do judaísmo é pela cultura, né? Então, a gente tinha aula de música, aula de dança, e eu comecei a fazer teatro na escola. E aí eu fiquei encantada, queria muito fazer. Minha mãe tinha sido atriz de teatro amador, então ela achava que era uma coisa que eu gostava por causa dela. Eu tive que insistir muito, e aí, quando eu tinha 14 anos, ela me matriculou no Macunaíma, quando ainda era escola, né, o Teatro Escola Macunaíma, quando ainda era na Barão de Limeira. Aí eu fiz junto com o colégio, e quando eu me formei, eu queria fazer Unicamp, era meu sonho, fazer artes cênicas. Mas aí entra a família, dizendo, olha, isso não dá dinheiro, talvez eu tivesse ter ouvido eles. Até agora era uma brincadeira, você estava bem, vai pensar bem. Exato. E aí, bom, vetaram artes cênicas, eu fiz jornalismo na faculdade, mas eu era uma jornalista atriz, né? Tudo que tinha de teatro, de optativa, montei um grupo de teatro na faculdade com jornalistas e quando eu me formei em jornalismo, muito a contragosto, porque quando eu estava me formando, abriu um curso na PUC de artes do corpo e eu queria mudar. Aí meu pai falou, tudo bem, só você bancar a faculdade, aí você pode mudar. Eu Fique à resolvi, vontade. né? Resolvi me formar. Aí eu trabalhei como jornalista um período, enquanto eu fazia teatro amador, juntei um dinheiro e fui estudar em Londres. Aí eu fui para a Europa, tudo que a gente estudava aqui, até aquele momento, era muito da raiz do teatro europeu, então eu tinha uma fascinação pelo tudo que eu ouvia da Europa, né? Eu fiz um roteiro, comecei por Portugal, aí fui estudar na escola do Philippe Goulier em Londres, fui com a escola para Paris, fiz estágio no Teatro do Soleil também, e depois de uns 2 anos voltei para o Brasil, e aí entrei no núcleo do SESI, que tem até hoje, né, o núcleo experimental de artes cênicas lá, e aí acabei ficando aqui. Aí acho que eu iniciei mesmo a carreira profissional, né, como a gente fala, mas é sempre amadora no sentido de amar, né, porque não tem muito outra razão para a gente fazer isso. Já estava no sangue desde pequenininha, né, na verdade. Dinah, o nosso canal ele também tem a pretensão de explicar o funcionamento dos bastidores do teatro para os nossos seguidores. Então, conta pra gente o que é uma produtora cultural. Olha, eu tive que descobrir isso também. Foi muito interessante, porque logo depois que eu voltei para o Brasil, depois que acabou meu contrato com o SESI, que é uma coisa que acho que não existe outro, né? Que te paga para ensaiar, paga para ficar em cartaz. Eu achei que a vida era assim no Brasil. Eu falei, olha, é Tá isso. fácil, tá Ah, fácil. gente, carteira assinada. Não tinha carteira assinada, mas tinha salário todo mês. Eu falei, É. é isso. Agora eu sou uma atriz profissional. Aí, quando acabou o contrato, acabou, né? Acabou, eu não tinha network nenhuma no Brasil. Eu fiquei 2 anos fora. Foi um abismo, eu fiquei desesperada. E eu fiz um espetáculo infantil com alguns amigos. E um produtor
que eu nem sabia direito o que era essa figura, vendeu uma apresentação, ele só deu um telefonema. Deu telefonema, vendeu, não fez mais nada, a gente fez tudo, e ganhou 20% do bruto. Aí eu falei, peraí, para fazer isso, acho que eu vou ter que entender o que é isso, porque senão a gente vai trabalhar para pagar essa figura, né? Embora as pessoas achem que eu não sou essa produtora, né, que ganha tanto dinheiro assim por enquanto, mas eu aprendi a produzir assim, falei, acho que eu vou ter que aprender, falar, confio no meu trabalho, estou fazendo espetáculos, e aí fui. Então, esse primeiro infantil foi super na raça, a gente ficou alguns anos fazendo, e depois eu trouxe um texto do Hanor Levin, que é um autor israelense, baseado em 3 contos do Chekhov, e aí eu aprendi a fazer com essa peça, desde o projeto para um festival que a gente acabou ganhando, tentei captar mais dinheiro, não consegui, até a estreia e a temporada e os prêmios e os outros projetos que vieram depois. Eu lembro, quando eu estreiei essa peça, que chamava Hacking, que eu, quando abriu, assim, né, quando estreou, abriu, primeira vez, acendeu a luz, o teatro ali lotado, eu tive uma sensação que eu acho que eu posso te explicar um pouquinho do que eu acho, para mim, o que é a produção. Eu sabia de onde tinha vindo cada coisa do cenário. Assim, eu tinha ido comprar na 25 de março o que fazia o chão, eu sabia os figurinos, a luz, a trilha sonora, tudo. Então, eu me senti, quando estreou aquela peça, que eu era do tamanho daquele palco. Eu tinha ali meu trabalho de atriz, mas eu senti o que era esse trabalho de produção. E nunca mais parei, né? Faço produção até hoje, produzo muito mais as coisas nas quais eu atuo, mas também produzo outras coisas. E é maravilhoso, a gente gera emprego, a gente faz as ideias saírem do papel, eu consigo colocar em cena o que eu acho importante, né? Compartilhar o que eu quero. Tenho a resposta também do público, né, nas coisas que, quando eu coloco alguma coisa em cena, tanto que fica em cartaz, os meus espetáculos. Eu acho que faz parte, assim, né? Tem a pessoa que tem muitos atores que fazem iluminação também, tem atores que fazem cenário. Eu sou uma atriz que produz. Você é crítica com outras produções? Não. Olha, eu acho que antes da pandemia, a pandemia foi teve um efeito interessante na minha percepção. Eu acho que eu era uma chata. E depois da pandemia, eu tô com tanta saudade que eu acho que eu sou muito menos crítica. Eu acho que a gente tem que a gente está tão afetado, né? Nós estamos tão, assim, marginalizados no pior dos sentidos, passando um descaso tão grande em relação à arte. Eu acho que a gente tem que se unir, sabe? Deixar essas críticas que não são construtivas, que não levam para a coisa melhorar de lado. E a gente viu o quanto que a arte é importante. O teatro deu um jeito de continuar vivo, mesmo, né, sei lá se isso é teatro, se não é o que a gente está fazendo agora, mas a gente deu um jeito de continuar vivo, de continuar comunicando. Eu tenho visto coisas inacreditáveis, assim, gosto de ficar nos debates dessas experiências que estão sendo feitas online. E eu ouço muito gente falando, eu nunca fui ao teatro, a minha primeira experiência está sendo aqui, mediada pela tela. Eu fico tão emocionada com isso, que eu acho que, não que eu não vá ser crítica, que eu acho que a crítica, né, quando a gente tem critério, é muito importante para a gente evoluir, né? A gente não quer ficar fazendo um negócio que não comunica. Mas eu acho que mudaram os meus parâmetros, os meus critérios mudaram um pouco. Então, acho que eu era uma chata antes, e esse lugar se expandiu um pouco mais, né? Da gente, mais da reflexão para a evolução do que da simples crítica, né, que não leva a lugar nenhum, que fica né, comparando, na comparação, ou justificando, ou julgando. Eu acho que essa crítica, ela não existe mais para mim, assim, ela não faz mais sentido, né? Mas nas críticas, falar, pô, isso aqui funciona, vamos investir nisso aqui, vamos tentar por esse outro caminho, mudar as parcerias que não funcionam, vamos para frente. Eu acho que essa, sim, essa eu sou bastante. Parece que a gente aprendeu um pouco assim, aprendeu a aprender, né? E assim, quando a gente fala
a crítica num outro sentido, olhar e aprender, né? Essa visão do, olha que bacana, né? Olha o que eu ainda tenho para desenvolver, muito legal. E essa visão do que quando você fala uma pessoa nunca foi ao teatro, eu acho que um pouco do canal Teatro Entre Fotos veio em cima disso, né? De ver que pessoas não sabem o que é o teatro, né? E acham que o teatro não é para mim, né? É para outra classe e tal. Então, é bacana isso que a gente está trazendo. Como arte educadora, você desenvolveu trabalhos de narração de histórias. Como é que funciona isso, Dina? Esse é um universo que foi se abrindo aos poucos para mim também. Eu acho que no começo eu nem entendia direito, comecei com uma parceira, né, com uma atriz que já fazia esse trabalho, e eu entendia ele como um subgênero de teatro, fui fazendo. E à medida que eu fui aprendendo e estudando mais a arte da narração, é um universo, a gente narra histórias desde os primórdios, né? O Luiz Alberto de Abreu, ele tem uma fala linda que marcou, eu ouvi em 2010 ele falando isso, e foi um divisor de águas para mim, assim, desse trabalho. Ele dizia, antigamente, o narrador, quando estava ali na sua comunidade, na sua aldeia, na sua tribo, ele narrava histórias com V maiúsculo, e cada pessoa aprendia algo para a sua vida com um V minúsculo. Isso mexeu muito comigo, porque eu comecei a pensar, sempre pensei muito nas histórias que eu escolhia para narrar, e o quanto elas me ensinavam. Tem histórias que eu narro há 10, 15 anos, e toda vez que eu conto, eu aprendo alguma coisa, e elas foram se transformando também dentro de mim, né? E me levaram para muitos lugares as histórias, muitos. Eu fui parar na África, eu fiz uma segunda viagem para Israel, que eu estava ali vendo um guia turístico contando as histórias que eu aprendi a vida inteira, as histórias bíblicas, né? Eu estudei escola judaica, então eu aprendi essas histórias a vida inteira, e ele estava ali contando. E eu falei, gente, que história linda, uma história de amor. E ele contava. Aí, quando eu me dei conta que era a história que eu conhecia a vida inteira, mas o jeito que ele estava contando, foi quando caiu a ficha. Eu falei, eu venho daí. Os judeus são conhecidos como o povo do livro, é o povo que conta histórias, né? Todas as nossas festas são histórias que a gente conta todo ano a mesma história. E por que se conta todo ano? Porque tem novas gerações vindo aí, porque cada vez que a gente conta, a gente entende alguma coisa da história que a gente não tinha entendido, que a gente traz os temas à tona de novo para serem conversados, né? A Páscoa agora é sobre liberdade, é a segunda Páscoa que a gente passa dentro da pandemia, então fazendo a festa pelo Zoom com os outros familiares, então a gente discutiu muito sobre isso, né? O que é liberdade nesse contexto? Então, a história, ela é uma coisa incrível, porque ela não está em mim, eu sou instrumento dela, ela passa por mim e ela não está em você que está escutando também. Ela acontece nesse lugar que é entre eu e você. Eu estou narrando algo, isso vai te provocar imagens, às vezes você imagina algo completamente diferente do que eu imaginei, e a história ela está acontecendo nesse lugar. Para mim, eu faço uma divisão minha, né? Eu digo que no teatro eu vivo histórias. E nesse trabalho de narração, eu sou passagem para elas, como se elas me escolhessem para eu contar. E é incrível, às vezes a mesma história eu conto para criança e conto para adulto, e cada um vai aprender ali algo para si. Quando eu comecei a fazer, eu fiz muito no SESC, e a gente até notava que em alguns espetáculos vinham senhoras, sozinhas, sem criança nenhuma. Era muito vendido para criança, né? E elas iam lá ouvir, e eu comecei a falar, olha, porque tem algo, a gente está recuperando, a gente sempre contou história. Né? Quando você senta com um amigo, você conta uma coisa, o amigo conta outra, a mãe conta para o filho, os avós contam histórias sobre como eram as coisas antigamente, a gente vive contando histórias. A gente foi perdendo, né? A gente foi perdendo a qualidade da escuta, a gente foi perdendo a qualidade das imagens também, de como envolver o outro na história que você está contando. Para mim é um trabalho incrível, assim. Que eu faço um paralelo, não digo que é nenhum nem outro, né? E aí dentro da arte educação, nos momentos que eu dava aula, as histórias eram importantíssimas, porque quando você consegue estabelecer um ambiente lúdico,
você consegue, você instaura uma outra coisa. Eu dei muita aula dentro de escola. Então, né, a criança vem ali de uma aula de matemática, ela vai para um lugar, então ela já está num condicionamento. Se você consegue transformar aquele momento que ela está com você num espaço lúdico, ela até esquece que ela está na escola, né? Porque ela entra num lugar que ela tem que tirar o sapato, que a gente está brincando de faz de conta, suspende o tempo, né? Suspende o tempo e o espaço, e a gente vai para um outro lugar. Eu acho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir para festivais, aqui na América Latina também. É um trabalho que, na Europa, muito forte, que não é só para criança, né? No Brasil, ele acabou ficando muito forte para criança, mas ele é feito em todos os lugares. Na Colômbia, a gente fez noite de gala lá no festival, no Teatro Municipal da cidade, as pessoas todas, sabe, arrumadas para ir assistir. Eu falei, ai, queria tanto que acontecesse isso no Brasil também, no Teatro Municipal, uma noite de gala dos contadores de histórias. Quem sabe a gente ainda consegue. Que show, né? Eu vou voltar ao teatro agora, Diná. Nós fotografamos e resenhamos a peça Máquina Chekhov de Matei Wisniewski. Conta pra gente como é que foi a construção do espetáculo e da sua personagem. Esse foi um momento muito, muito feliz, porque eu entrei, eles já estavam ensaiando, acho que uma atriz saiu e eu entrei depois, então peguei a coisa já andando. Eu sou fascinada pela obra do Chekhov, não conhecia o Matei Wisniewski, foi o meu encontro com a obra dele, e eu tive a oportunidade ali de fazer duas personagens bem diferentes, né? Uma que era mais sombria, que até nessa brincadeira que o Matei criou, matava o Chekhov, já que ele matava ela na peça original, e uma das três irmãs também, num movimento mais solar, e foi incrível, assim. Primeiro que trabalhar com a Clara e com a Denise é sempre é sempre incrível. A Denise Denise e a Clara, as duas, né? Mas eu tive alguns contatos com a Denise antes e depois também. E são duas atrizes assim que incontornáveis do nosso teatro, né? Então é um prazer. Mariana Muniz também, Brian. Era um elenco incrível, e esses pilares, né, que a gente sempre vê em cena. Eu assisti ao Grupo Tapa quando eu comecei a estudar, quando eles estavam ali na Aliança Francesa de segunda a segunda, no panorama do Teatro Brasileiro. Então, era assim, é impensável um dia que eu ia estar num trabalho que envolvesse essas pessoas. Então, para mim foi... Não tenho nem como dizer, assim, é tudo que você espera, que você imagina, poder aprender, poder se desenvolver, poder trabalhar lado a lado, é muito gratificante, edificante. E dali, no Máquina Chekhov, eu me apaixonei pelo Matei Wisniewski. Estudando a obra dele, eu encontrei uma outra peça que chama Nina, ou da Fragilidade das Gaivotas Empalhadas. E depois da estreia da Máquina Chekhov, eu fiz um projeto, fiquei 4 anos tentando montar a Nina. Em 2018 eu montei, com a direção da Denise e do Alex Tenório. E então, assim, a Máquina Chekhov foi o começo. Eu quero montar um monte de peças do Matei Wisniewski agora. A gente ficou muito próximo. Nina teve agora, virtualmente, a pandemia nos dá esses presentes, num festival na Romênia, primeiro festival internacional Matei Wisniewski. O espetáculo Nina foi exibido online. Então, ali foi a semente de muitas coisas incríveis, assim, desse contato com essa obra, de continuar trabalhando com as pessoas que eu sempre admirei, assim, que eram os meus ídolos. Foi tudo de bom, né? Foi um presentão para você. Olhando suas redes sociais, claro, você sabe que quando a gente vai fazer essas entrevistas, a gente fica cutucando, né, a vida da pessoa, né? Então, olhando suas redes sociais, nós vimos que você tem no Instagram um canal chamado Papo de Menarca e no YouTube um outro canal chamado Culturas em Movimento. Conta para a gente um pouquinho sobre esses projetos. Conto sim. Culturas em Movimento foi quando eu abri minha empresa, porque aí eu abri empresa, comecei a produzir também. Então, os meus trabalhos e os trabalhos que eu produzo de outras pessoas
eu acabo usando, é como se fosse o meu coletivo. Eu chamo de Culturas em Movimento, porque sempre trabalhei com artistas que vêm de fora, produções que vêm de fora, produções daqui, gosto muito da dramaturgia de vários lugares, sou louca pela dramaturgia brasileira, mas também acabo trazendo textos de fora, né, como o Hanor Levin, o Matei Wisniewski. Então, essa ideia da cultura em movimento, ela me traduz muito, né? Eu fui lá, fui estudar, voltei para cá, fiquei nesse trânsito com artistas de vários lugares do mundo, então eu criei o coletivo um pouco para dar vazão a esse trabalho mesmo, para produção e para todas essas outras coisas que eu também faço. O Papo de Menarca, ele parte de uma coisa bem difícil que eu vivi nos últimos anos, e eu tentei transformar isso porque eu aprendi muito. Então, em 2017, eu fiquei doente, tive um mioma no útero e endometriose, que era uma doença que eu nunca tinha ouvido falar até receber o diagnóstico. E eu passei 3 anos lutando, um pouco, literalmente lutando com essa doença e sofrendo todos os sintomas, e aprendi muito nesse caminho, né? Então, eu cheguei a ter anemia profunda, porque eu perdia muito sangue todo mês que eu menstruava. E aí eu sempre brinco que eu aprendi a menstruar aos 40 anos, porque eu tive que entender do meu ciclo, eu tive que entender o que era aquilo que estava acontecendo comigo, rever a minha vida inteira, na verdade, tive que mudar tudo. E fui aprendendo, fui tendo contato com informações que eu queria ter tido quando eu menstruei, aos 11. E eu acho que a gente também está falando mais disso. Você vê que até hoje menstruação ainda é um tabu, né? É uma Sim. coisa impensável. Em 2021 a gente está falando disso. E eu queria levar isso de alguma forma, eu pensei em fazer um espetáculo para levar para as escolas, que pudesse falar, porque eu acho que eu lembro quando eu tive educação sexual na escola, não foi uma coisa interessante, foi uma coisa que foi constrangedor, tinham coisas ali que não eram legais, e eu pensei muito nisso, e falei, ué, como que a gente consegue introduzir esse assunto com as meninas, né? Tanto que eu queria ensinar, eu tenho uma filha também, então fui muito pensando nela, como é que eu vou transmitir tudo isso que eu aprendi de uma forma que se escute? Porque se eu chegar lá e dar uma aula de biologia, não vai interessar, né? Então, eu tenho a arte e eu tenho a comunicação. Como que eu consigo fazer isso? Aí começou a pandemia. E as escolas também, com o momento que a gente está vivendo aí, político, muito difícil, elas estão fechando os seus trabalhos de educação sexual. Então, eu não sabia o que fazer. Aí uma amiga me disse, bom, mas você quer fazer isso para você ou para os outros? Eu falei, opa, aí agora pegou, né? E aí tinha esse celular, nunca tinha feito nada, nunca pensei em coisas online, estava bem difícil para eu entender como é que entrava nesse mundo. Eu falei, eu vou fazer conversas com as mulheres que foram importantes para mim nesses 3 anos, com as mulheres com as quais eu aprendi alguma coisa. E eu resolvi fazer as lives, e foi incrível, assim, porque eu comecei de uma questão muito particular do que aconteceu comigo, fui conversando com as pessoas achando que não ia ter muito, sei lá, falei, vou começar em novembro, em dezembro já acabou. Acho que não vai, eu não sei quando vai acabar, porque não para, assim, o tema foi abrindo numa amplitude que eu nem sei para onde vai, tem muitas questões envolvendo a menstruação, questões políticas, questões financeiras, questões emocionais. Então, tem muita mulher até hoje, meninas que saem da escola porque não tem absorvente, então elas acabam indo mais estudar. Mulheres que ficam fora do mercado de trabalho por também falta de acesso aos insumos de menstruação. Tem tantas questões. E esse universo se abriu, assim, e eu comecei a falar de menarca, que é a primeira menstruação, e no final eu estava falando de menopausa, claro, porque eu e minhas amigas, a gente está muito mais perto da menopausa, né? E eu descobri que eu estou falando de vida menstrual. Não estou falando só da menarca, né? Porque a menina que menstrua ali pela primeira vez, ela tem toda uma vida pela frente. E agora, eu queria juntar. Eu falei, como é que eu junto? Como é que eu junto o papo de menarca com a artista que eu sou? Porque para mim só faz sentido isso. Cheguei a pensar em...
falei, vou fazer medicina, vou fazer nutrição. Aí uma hora eu falei, Diná, você é artista, é isso que você tem. E agora eu estou achando um jeito de juntar, porque eu acho que é pelas histórias mesmo, né? Nesse caminho. Como é que eu transmito? Quando a gente pensa nas sociedades primevas, elas tinham ritos, até tem hoje ainda, as que estão aí ainda sobrevivendo, elas têm ritos de iniciação, tanto da menina quanto do menino. O nosso, pelo que eu vejo hoje, nós, enquanto sociedade ocidental, nossas iniciações são muito pelas histórias, né? A gente tem filmes que marcaram a nossa vida, a gente tem história, a gente tem peças. Eu tenho inúmeras peças que marcaram assim a minha vida. Então, acho que pelas histórias, sejam elas cinematográficas, sejam elas teatrais, sejam elas narradas, a gente consegue criar um chão para as mulheres que estão vindo depois da minha geração, né? Então, eu estou aí bolando um negócio que vai juntar os dois, que vai juntar essa vontade que eu tenho de compartilhar o tanto que eu aprendi com o lúdico, com o artístico, com uma forma da gente educar também a sensibilidade. Nossa, que legal isso. E quando você fala, né? Achei que não teria motivo, não teria material para tudo isso, né? Na verdade, acho que você levou um grande susto aí quando você viu que infinidade de pessoas que querem falar sobre isso, né? Que tem necessidade de conhecer, né? De saber mais ou de contar suas experiências. E você estava falando disso, eu ia até te interromper e falar assim, como que você fala isso? Histórias, né? Contando histórias. É isso mesmo, que assim... Eu vou deixar um espaço aqui, que eu vou chamar de espaço de Diná Feldman. Esse é seu espaço, Diná. Eu quero que você me diga, assim, seus desejos, seus projetos e planos de trabalhos que você tem aí para frente e deixar aí os seus contatos. Obrigada. Agora, no comecinho de maio, acho que na segunda quinzena de maio, vou estrear um trabalho que chama 2000 Infinito e 20, ou Eu Respiro Embaixo da Água, com direção da Nani de Lima, que a gente foi contemplado pela Lei Aldir Blanc para a cidade de São Paulo, e um trabalho que eu nunca tinha feito, assim, de autoficção, que foi muito profundo e tem resultado um vídeo documentário e as cenas que a gente produziu, somos 7 atores, cada um produziu na sua casa, a partir desse convite, dessa metodologia da Nani, de autoficção reversa. Acho que vai ser bem interessante. A gente deve estrear 12 e 13 de maio e tem uma segunda edição no dia 15. O meu Instagram é o Diná, _Feldman, _Feldman. Tem canal do YouTube também, com alguns espetáculos lá. Estou no Facebook. Eu tenho muitos projetos, eu só estou esperando que o universo se abra, mas eu tenho muitos projetos de peças que, mesmo aqui na pandemia, estou ensaiando ou estou produzindo de alguma forma. Claro que todos eles estão permeados por essa questão, pela minha visão da questão do feminino, né? Então, tem projetos que eu recuperei, esse tempo em casa também fez a gente abrir gaveta, fez a gente ver o que ainda servia, o que não servia mais. E eu tirei alguns projetos para o universo infantil. Claro, minha filha tem 9 anos, então isso tem uma presença muito forte para mim. Mas eu acho também, eu senti os últimos trabalhos que eu fiz para a infância, eu sempre chamei para todas as idades. Então, são espetáculos que não são pensados só para o público infantil, mas são pensados para não ter censura. E acho que tem muitas formas da gente falar dos temas que todo mundo possa ouvir e a gente tem que ter uma troca. Semana passada eu fiquei muito emocionada, que eu estava conversando com a minha filha, e ela começou a falar, porque quando eu crescer, me falar dos sonhos dela. E eu estava achando que as crianças não estavam conseguindo mais sonhar com tudo que a gente está vivendo, né? Porque eu lembro que a gente tinha uma perspectiva de futuro quando era criança. Hoje elas sabem que o futuro está ameaçado, elas sabem que a natureza está correndo risco, né? Que a gente está... É uma outra forma de viver a infância. E quando ela começou a me falar dos sonhos dela, eu respirei aliviada, assim. Eu falei, se eles ainda podem sonhar, tá tudo certo, sabe? Porque essa capacidade de sonhar, de imaginar, de tecer um caminho para o futuro, eu acho que é a grande luz que a gente precisa enxergar.
e eu tenho 2 projetos para a infância que são pensados nisso, como dar falar dos temas que são relevantes, mas dar essa capacidade de sonho. Eu acho que é necessário a imaginação, o teatro, que a gente até pode chamar do absurdo, mas fantástico, né? Trazer o fantástico para a infância, acho que é muito importante. Então, eu tenho 2 espetáculos infantis pensados nessa questão, e estou com alguns espetáculos adultos, eu tenho um solo que eu estou há muitos anos estudando, que é sobre uma figura bem controversa, é uma lenda, que é uma mulher que chegou a ser papa. Não sei se você já ouviu falar. A Não. Papisa, não? Papisa Joana. Reza a lenda que era uma mulher que se vestiu de homem e foi galgando espaços na igreja até se tornar papa. E ela fica ali como papa 2 anos, só que ela não entende quase nada da questão do feminino, ela acaba engravidando e ela dá à luz no meio da procissão da Semana Santa. E aí ela é assassinada junto com o bebê. E é um trabalho que eu estou há muito tempo assim estudando, já cheguei a estudar até com o público, fazer experiências abertas, mas de estudo ainda. E agora eu estou querendo realmente, nunca me atrevi a fazer um monólogo, acho que é muito complexo, né? Porque o teatro para mim sempre foi jogo, sempre foi essa brincadeira de estar junto. Mas eu acho que dá para estabelecer esse jogo de alguma outra forma com o público que eu vou descobrir. E estou com a parceira Malu Bazan, a gente está estudando e pensando e tentando viabilizar. E tenho outros projetos também, recuperando histórias que me são muito caras. Uma outra história, gosto de tema polêmico, né? Uma outra história que é sobre as mulheres no começo do século passado, que foram trazidas ali, judias, um pouco da Rússia, da Polônia, da Romênia, e foram para serem prostitutas aqui na América. Então, também é uma história que eu comecei a estudar lá atrás e estou recuperando agora, um time incrível para virar um espetáculo em breve, e estou estudando a obra do Matei Wisniewski, vou trazer mais Wisniewskis para o Brasil. Bom, a gente é apaixonado pela obra dele, né? Ele é montado no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, todo mundo tem a sorte de ter quase tudo traduzido, né? Mas acho ele um autor incrível, assim, que dialoga muito, pelo menos com o meu gosto e muito com o contemporâneo. Ficou uma pessoa próxima também que a gente consegue trocar e vou trazer mais espetáculos dele também por aí. Por enquanto é isso, mas ainda vou criar mais algumas coisas. Que ótimo. E olha, o nosso desejo aqui do canal é que tudo acabe, essa confusão acabe o mais rápido possível, porque a gente não vê a hora de ver vocês no palco de novo, entendeu? Vocês, assim, dando vida a personagens, trazendo histórias diferentes para a gente, né? Contando coisas que ficam guardadinhas. Aí eu disse que a hora que disparar, é tanta coisa que estão preparando, assim como você, né? A gente sempre pergunta o que está na manga, tá? Eu falei, a hora que falar, pronto, pode fazer, a gente não vai saber para onde olhar, vai ficar, para onde que nós vamos? Hoje vai para onde? Vai todo dia, são 365 dias indo no teatro, né? De tanta coisa legal que está guardado aí. Eu quero te agradecer, Dina, profundamente por você ter aceito o nosso convite. Foi uma aula fantástica que nós tivemos hoje aqui com a sua presença. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por participar aqui do canal. Um prazer é todo meu, eu fico muito feliz. E para você que está nos acompanhando aqui no canal Teatro Entre Fotos, muito obrigado pela sua presença. E não esquece de deixar o seu like, fazer a sua inscrição ali no canal. O like é importante para que você seja avisado aí de todas as novidades que a gente traz para você. O que a gente está pedindo também, todo encontro que a gente está tendo aí com vocês, é que vocês nos digam assim, quem que você gostaria de ver aqui no canal? Sendo entrevistado, no bate-papo, contando como é que é o seu trabalho dentro do teatro. Dá uma deixa aí para a gente, que a gente vai atrás dessa pessoa, e se conseguir trazer ela para cá, ela vai bater um papão com a gente para você ver essa pessoa aqui no canal Teatro Entre Fotos. Obrigado pela sua presença mais uma vez e até o próximo Teatro Entre Fotos. Tchau. Tchau, tchau.